A paz do Senhor, Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, João e seu irmão. 2. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Nesse ato do Senhor Jesus Cristo, Ele nos apresentou como será o nosso futuro no céu. Naquele momento daquela transfiguração, naquele território ali, onde eles convidou, aquelas duas pessoas, e desceu Elias e Moisés na presença do Senhor Jesus, aquele território, aquela área, foi o céu que desceu ali. Então, as vestes começaram a resplandecer, mudou de cor. Se as vestes eram vermelhas, azuis ou até preta, as vestes mudou de cor. O rosto de Moisés e de Jesus mudou de cor. O de Elias e Moisés já era resplandecente, mas eu estou dizendo o de Jesus. Então, o céu desceu ali. E hoje você pode ler essa palavra e entender como vai ser o seu futuro. Como vai ser quando você for arrebatado. Quando você vier a separar desse corpo e vier morrer como cristão. Como é que vai ser o seu corpo? Justamente aqui. Observe que quando Jesus convidou os dois discípulos para ir com ele, Jesus estava em corpo normal. Ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado também. Então, ele estava ali na mesma condição humana. Mas os outros discípulos ainda precisavam passar por um processo, que isso veio acontecer depois que o Senhor Jesus Cristo morreu. Mas o Senhor Jesus, ele já estava dentro do processo de santificação, porque ele nunca pecou. Então, quando o céu desceu naquele momento, Jesus tomou figuração de uma pessoa que estava naquele momento no céu. Ou seja, o céu desceu à terra com Elias e Moisés, e o Senhor Jesus Cristo, ele se transfigurou-se. Porque ali naquele território, naquele metro quadrado, foi o céu que desceu, e Jesus estava dentro ali. Por isso que ele sofreu a transfiguração ali, na frente dos discípulos. E às vezes você tem dúvida como vai ser seu corpo depois da sua morte, você partindo em comunhão com Deus. Vai ser justamente, em outras palavras também, em outros capítulos, em outros livros da Bíblia, explica com mais detalhes, mas aí você pode entender o que aconteceu com Jesus nessa transfiguração, naquele momento, pontuando aquela fase, aquele momento que a atmosfera desceu à terra com Elias e Moisés, e o Senhor Jesus Cristo entrou nessa atmosfera. Não era para ele ficar normal, ele transfigurou-se, justamente na forma que eu e você vai ser transfigurado no abrir e fechar de olho, no arrebatamento, ou quando você deixar esse corpo. Então, se você observar, procurar entender, isso é o que acontece comigo e com você, partindo desta terra em santificação, em comunhão com Deus. É o que vai acontecer com você. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Então, quando você morrer, você vai conhecer Elias e Moisés. E você vai conhecer os seus irmãos, conversar com seus irmãos. As coisas santas, tudo que você aprendeu na Bíblia. É maravilhoso a salvação da nossa alma. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. O Pedro aqui ainda não tinha se convertido ainda. Mas eles estavam em transição. Ele podia e via Jesus transfigurado, porque ele estava no território do céu que desceu na terra, Jesus. E Pedro estava na condição totalmente carnal, humana, porque ele veio se converter depois. Senhor, é bom que estarmos aqui, se queres fazemos uma cabana. Então, mas não é isso que eu estou pontuando. O que Deus trouxe para ser pontuado agora, em questão, é esse fato aqui. A transfiguração deles, seu rosto se resplandeceu. Então, esse corpito que você tem, que você ama tanto, que a gente gasta tanta coisa para cultivar ele, a gente se tornou escravo de médico, escravo dos produtos, dos remédios para manter ele. Ele vai estar glorificado, muito mais lindo, maravilhoso, quando você partir para Jesus. E outra, todo mundo vai ter a medida de um só. O meu corpo vai ser igual ao seu, o seu é o dele, não tem peso nem sobrepeso. Entendeu? Não tem gordofobia, não tem nada disso. Nós seremos como os anjos. O peso de um vai ser o do outro. Então não fique preocupado. Essas coisas que a gente tem essa preocupação aqui na terra, isso vai ficar aqui. Eu e minha irmã, Antônia Regina, nós fizemos uma exumação do corpo de minha mãe, Dona Regina, que morreu há 18 anos atrás. Depois de 4 anos de sepultada lá no Campo Santo, aqui em Salvador, Bahia. E nós, poxa, sem palavras, como nós amávamos nossa mãe. Ela foi uma mulher de Deus que cuidou da gente e partiu para Jesus. Mas depois de 4 anos, que eu e minha irmã vimos o corpo dela sendo desenterrado, exumado ali no Campo Santo para botar ela no mausoléu perpétuo que está lá nesse momento, a gente viu o que é corpo humano. A gente entendeu, pelo menos na parte de uma pessoa que a gente ama. E o tecido que ela foi enterrada estava inteiro. Sujo, mas estava inteiro. Mas não havia mais nada. Só os ossos. Então, isso aqui, tudo isso aí, não vale de nada. Mas com a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você vai resplandecer. Porque o Espírito Santo que está em você, você não vai passar batido no dia da sua morte e nem pelas mãos de Deus. Porque Deus vai lhe dar um corpo glorificado. Transformou-se diante deles. Transfigurou. Então resplandeceu. O que é transfigurar? Saiu na condição que estava para uma condição totalmente celestial. Que até os olhos do a própria luz que envolvia o ambiente de Elias, Moisés e o Senhor Jesus Cristo era uma luz resplandecente mais forte que o sol do meio-dia. E eles resplandeciam como luz. Isso é a sua condição quando você morrer em Cristo. E o maravilhoso, Jesus estava ali conversando
com Moisés, Moisés conversando com Elias, Elias conversando com Jesus, Moisés conversando com Jesus. Eles estavam trocando ideias. Havia um papo maravilhoso. Não havia ali nada de tristeza, nada de ressentimento, nada do que tem na terra. Para que tanta tristeza se a verdadeira alegria te espera? Você vai ser como Jesus, como Elias, como Moisés, transfigurado. Vai morar no céu. Você vai encontrar. Hoje, para você ir para os Estados Unidos para morar, tem que aprender inglês. No Japão, japonês. Vim para o Brasil, tem que aprender português. A língua no céu é uma só. E é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, transfere as nossas conversas para Deus. O Espírito Santo edita as nossas conversas para Deus. Para Deus não existe línguas. Ele botou as línguas entre os homens por causa da desobediência. Mas para Deus é uma língua só. Qual é a língua? Jesus Cristo ungido. E é o Espírito Santo, a alma da igreja, o tutor da igreja, aquele que tem poder sobre a igreja, forma a igreja, salva a igreja. Ele que traduz e leva as nossas orações para Deus, o Espírito Santo através dos anjos. Então, no céu é uma língua só. Apenas o nome, cada um vai receber o seu nome na predinha. Então, eu vou conversar com Moisés e você, vou conversar com você que hoje eu não conheço, mas amanhã vai estar lá. Hoje mesmo pode estar lá. Eu vou encontrar com minha mãe, vou encontrar com minha irmã Josefa, eu vou encontrar com a minha família de carne e vou encontrar com a minha família de carne em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todo aquele que descer a sepultura em Cristo Jesus, aquele que eu conheço e aquele que eu não conheço, eu vou passar a conhecer. Como Paulo, eu não conheci, não sei, não vi Pedro. Entendeu? Eu vejo Jesus no Espírito Santo. Eu vejo Jesus nesta palavra. Eu vejo Deus nesta palavra. Não tenho dúvida. Mas os nossos irmãos, o corpo de Cristo, quando eu chegar lá, eu vou ter o prazer de conhecer. Mas eu vou reconhecer aqueles que partiram em Cristo Jesus, que eram meus parentes de sangue aqui na terra. Então, esse encontro do Senhor Jesus Cristo entre Moisés e Elias é o mesmo encontro. Nós com os salvos em cima no céu. Não há dúvida. E ali, o pedaço do céu desceu na terra e Jesus, como ser humano ainda, ele entrou e foi resplandecido e foi transfigurado. E ele recebeu corpo celestial naquele momento. E eu e você tem que pegar esse exemplo que vai ser assim comigo, com você, se perseverarmos até o fim em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, 3 pessoas, e conduziu a um particular no alto monte. Ali foi Deus que dirigiu Jesus, porque Deus Deus pretendia e fez trazer a atmosfera do céu na terra em plenitude, como ele fez com Moisés com a sarça. Mandou Moisés tirar a sandália dos pés, porque o território lá no Monte Sinai era a plenitude do céu que tinha descido ali.
Quando Gabriel desceu para Aishô, Manarrassuri, Cantori, Manaia, quando Gabriel desceu para falar com Maria, a plenitude do céu desceu ali naquele lugar. E transfigurou diante deles, diante dos três. Quem transfigurou? Jesus só. Foi os três, foi os quatro. Só Jesus que se transfigurou. E eles três ficaram assim, abismados. Aquela área ali, envolvida. O céu desceu ali, gente. E Jesus transfigurou. Moisés e Elias não. Eles desceram junto com o céu, já transfigurado. Porque eles não estavam mais na carne humana como os quatro. E por que só Jesus foi transfigurado? Porque Jesus estava em santidade perfeita e sempre teve. Os outros três não. Tiveram que passar em processo para alcançar e que eles alcançaram. Então, Jesus, quando eles viram, os três viram Jesus, o ser humano transfigurado, eu acho que eles pensaram assim, eu tenho certeza, é assim, um olhando para o outro, que a gente vai ficar quando a gente morrer, abandonar essa carne. E eu e você diga a mesma coisa. Depois Elias e Moisés subiram, e a atmosfera do céu também subiu, e Jesus tornou a pessoa comum que ele era. E ficou aí depois Jesus fez ser crucificado, morto, depois ele subiu para aquele mesmo lugar que desceu o céu. Então, eu e você não tem que ficar, tá bom, se você quer fazer perguntas de como vai ser depois da sua morte, aqui está a resposta. Você vai ser transfigurado. Jesus foi transfigurado quando o céu desceu, e o céu desceu por causa de Jesus, por causa dos três e por nossa causa. Mas Jesus, na ressurreição dos mortos, ele ressuscitou em corpo, alma e espírito. Ele foi. Então, quando eu e você, se ficarmos na comunhão até o fim, quando a gente descolar desse corpo, a nossa passagem daqui, ou no hospital, ou na cama, em casa, em qualquer lugar, na hora que a gente descola aqui, sobe o nosso ser, e nós somos transfigurados pelas mãos de Deus, pela atmosfera do céu para nos receber, se formos fiéis até o fim. Então, essa é uma notícia maravilhosa que Deus traz para nós nesta tarde de domingo. Entendeu? Eu não ia colocar esse vídeo hoje, mas eu vou colocar para você meditar. Isso é lindo, maravilhoso. Estando eles, os cinco, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho em que eu tenho prazer, escutai. Então, a glória de Deus, a mesma que apareceu no deserto sobre Israel para cobrir durante o sol, a glória de Deus que apareceu no batismo do Senhor Jesus Cristo, apareceu aqui também, confirmando o próprio Jeová, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso para mim e para você. Ele confirma o ministério meu e seu, confirma a sua salvação agora. E chama você de filho e de filha, aonde Deus tem prazer. Deus sabe que você não pode oferecer a perfeição ao qual Jesus humano
ofereceu. Mas Deus diz para você, se esforça. Esforço não é perfeição. É esforço. Ânimo, tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante. Porque o que você não pode, o que você não tem condição, eu já fiz por Jesus Cristo. É só você dar o seu sim. Se esforçar. Que as quedas, às vezes que você pisar na bola e você me pedir perdão, eu te dou o perdão. Você é meu filho e minha filha. Eu te darei o perdão para você continuar andando. Porque eu não ia exigir de você a perfeição que o meu filho Jesus Cristo tem. Mas eu exijo o esforço. Eu exijo o ânimo, o interesse, o amor, o apego a mim, a busca a mim. Então, Deus trouxe a atmosfera do céu, instalou em cima do monte, na frente de homens. Louvado seja Deus. Poucos homens tiveram esse privilégio de ver Deus instalando como se fosse uma pequena tenda do céu entre os homens e se manifestar por amor da nossa alma. Louvado seja Deus. Aumente a sua fé. Porque Jeová, Ele é maravilhoso. Isso é uma injeção de ânimo para você e para mim. Louvado seja Deus. Você imagine esses três, Tiago, Pedro e João. Eles ficaram sem ação. Imagine você estar lá. Louvado seja Deus. Aumente a sua fé, porque está próximo que Deus instalará a tenda do céu, a nuvem para te buscar, para nos buscar. Você não vai estar perfeitíssimo, mas você vai estar em comunhão, em humilhação, em humildade, com o seu sim de pé, o seu sim de pé para Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu peço a você que compartilhe, para que os irmãos aumentem a fé, tá? Faça um comentáriozinho. E Deus em Cristo já te abençoou. A paz do Senhor.